Paz e graça a todos, sejam bem-vindos ao canal A Voz da Profecia, comigo Sérgio Brant. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E continuando aí o comentário sobre o debate do Elias Soares com Ezequiel Gomes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo apólime, que foi citado ali, né? É interessante que o imortalista ele deveria ensinar a verdade para as pessoas, e não ensinar meias verdades. Por exemplo, apólime tem a ideia de perder, de estragar, como foi dito? Sim, sim. E nós, por exemplo, que defendemos a verdade bíblica, nós dizemos sim, tem essa ideia. Por exemplo, a dracma perdida, ela estava sendo destruída, morta, assassinada? Não, não, foi perdida. Ela foi perdida, porque ela não pode se perder, porque ela não tem pensamento, ela não tem sabedoria. A ovelha perdida, estava perdida, sim, estava perdida. Agora, veja bem, ela não tem somente esse significado. Ela tem a ideia também de perder, no sentido de perder a salvação, como a gente vai ver aqui no contexto. Mas, veja, tem a ideia de assassinar, destruir, matar, entendeu? Tem essa ideia. Executar também, como diz o léxico de Edward Robson, né? Mas vamos lá. Quando você pega Mateus 10, 28, diz assim, não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Opa, mata o corpo, mas a alma não pode ser morta. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Opa, perecer não é matar. Perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Pera lá. Então, quer dizer, vou pegar dois verbos gregos. Apokteino, eu mato, dentro da sua forma ali, né? Aí traz a ideia de um presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular, apokteino, eu mato. E apólime? Apólime não é matar. Apólime tem a ideia de perder. Não, tem a ideia de assassinar, destruir, matar, executar. Tá bom? Tem esse sentido também. Mas tem muitas pessoas que não ensinam a verdade, sabe por quê? Sejamos honestos e sinceros. Imagina, o camarada ali ganha muito dinheiro, ensinando a mentira. Ensinando a mentira. E as pessoas hoje, infelizmente, muitos querem ouvir a mentira, aquilo que lhes satisfaz, não a verdade em si. E aí o camarada vai trocar, ensinar mentira para as pessoas, e aí, imagina, virar concreto, bater foice, puxar enxada. Será que não é mais fácil, na mentalidade de muitos, ensinar o erro? Ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir? É o que mais tem. É o que mais tem por aí. Mas aqui no nosso canal, o nosso desejo é que você conheça de fato a Bíblia. Não meias verdades, mas a verdade como um todo. Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. João 16,13, o Espírito Santo quer guiar você a toda a verdade, não meias verdades. Ok? Vamos lá. Aqui foi dito, na verdade no debate foi dito, que o verbo apólime, perecer, não traz a ideia de matar, não é isso? Perecer aqui quer dizer perder. E está falando aqui, por exemplo, sobre apólime, sobre psirrê, né? Sobre a psirrê. Quando eu pego, por exemplo, e lembrando que aqui existem dois verbos diferentes, apokteino e apólime, certo? Apólime está relacionado a psirrê aqui. E também a soma, tá? Ao corpo. Mas quando eu pego, por exemplo, Marcos 3, versículo 4, vou pegando a NVI, que vai dizer assim, ó, 3, 4... Opa, estou em Mateus. Marcos 3, versículo 4 diz assim, depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Qual é a palavra vida aqui? Se eu pegar, por exemplo, o texto grego, você vai perceber que ali aparece a palavra vida, psirrê. Psirrê, alma. Salvar a alma ou matar. Qual é o verbo que aparece aqui? Apokteino. Apokteino. Veja que lá em Mateus usa o verbo apólime para falar de psirrê, né? Fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui já aparece o verbo apokteino ligado à morte da alma. Se lá matar é matar, que é o verbo apokteino, aqui também é matar. A alma pode ser morta. Jesus estava falando salvar a alma, a vida, ou matar, ou tirar a vida. Tirar a vida. O que é tirar a vida? Imagina,
Rapaz, fulano de tal era tão novo, mas se envolveu com o mundo das drogas, começou a fazer coisas erradas e alguém foi lá e tirou a sua vida. O que é tirar a vida? É assassinar, é matar, é executar. Ok. Quando você chega no versículo 39, diz assim, de Mateus 10, tá? Quem acha a sua vida, a sua psirrê, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a psirrê, ou seja, é morto, por minha causa, achá-la-á. Veja o que Jesus estava falando. Quem perde a vida, a psirrê, o que é perder a vida? É morrer, a psirrê pode ser morta. Por causa de mim. O quê? Achá-la. Se você analisar o contexto, faça isso, irmão. Não pegue somente o texto em si, o verso em si. O verso isolado, solto. Pegue desde o versículo 1. Jesus chama os seus discípulos, os reveste de autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, para pregar a palavra de Deus. E lá no versículo 16 diz assim, ó, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que Jesus estava dizendo aqui? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas se você pegar João, vou fazendo o seguinte, vou pegar aqui João 16, versículo 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. Agora eu estou na NVI, tá bom? De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando culto a Deus. O que Jesus estava dizendo aqui? Chegará um momento, meus queridos discípulos, que pessoas hão de matar vocês. E de fato os discípulos foram mortos, exceto João, né? Veja bem. Jesus estava dizendo, vocês serão mortos. Pessoas hão de tirar a vida de vocês e julgarão com isso achar que está tributando culto a Deus. É isso que Jesus estava dizendo em Mateus 10, 16. Vocês serão mortos. Mas Jesus aqui os estava encorajando, dizendo, eles matam vocês. De fato, eles vão matar vocês. Quando fala matar o corpo, quer dizer matar a pessoa em si. Mas quando ele fala assim, mas não podem tirar a alma. Quando ele fala de não matar a alma, é no sentido de eles não podem tirar de vocês aquilo que eu dei para vocês. O que eu dei para vocês? Aqui, quando você pega em João 10, 28, Jesus diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu já sei qual é o argumento do Elias. Uma vez a gente conversou no privado e ele falou isso. Tá, se aqui é vida eterna, como pode a vida eterna ser lançada na guiena? E eu devolver com a mesma pergunta. Se aqui a alma é imortal, como você tinha dito, e ele falou isso, né, para mim, se aqui é alma imortal, como é que ela pode ser lançada na guiena? Na guiena, de acordo com o Apocalipse, ali será a segunda morte. Como é que ela pode morrer? Beleza. Quando eu pego João 12, 25, diz assim, João 12, 25, diz assim, aquele que ama a sua psirrê, a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua psirrê neste mundo, a conservará para a vida eterna. É isso que Jesus estava dizendo. Entendeu? Perder a vida, a alma no caso, é morrer. Né? Ele está falando sobre essa questão. Marcos, por exemplo, 8,35. Marcos 8,35. É dito assim, está aqui. Pois quem quiser salvar a sua psirrê, a sua alma, a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, a salvará. Está falando aqui. Salvação, perdição. Salvação, perdição. É um contraponto. Tiago 4,12 vai falar sobre essa questão, né? Salvar a vida. É Deus que pode fazer. Salvar e fazer perecer. Veja que de um lado está a salvação, do outro perdição. A ideia de perder, como ele falou. Não. A Polime tem a ideia de perder. Está errado? Tá, não. Não está. De um lado, salvação, céu. Do outro lado, perdição, lago de fogo. Destruição. A guiena. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Que morte? Não é a morte biológica. Não é negócio de, é a morte espiritual. Não, irmão. Aqui é a morte eterna. A segunda morte vai ser no lago de fogo. Paulo fala isso. Que o último inimigo a ser destruído será a morte. A morte. Aí eu vou naquela linha. Tá.
A morte é uma inimiga, ela afasta as pessoas de Deus. Se a morte fosse uma amiga, as pessoas estariam lá, mas ela é inimiga porque ela afasta. Os mortos não podem louvar ao Senhor. O Salmo 6,5, né? 115, 17 e 18. Se você pegar Isaías 38, de 17 a 19, vai na mesma linha. Vá lá, analise os textos, tá bom? Veja lá. Tá. A morte vai ser destruída. Né? Tá. Se não haverá mais a morte, se não tem mais morte, também não tem aquilo que dá força para a morte, que é o pecado. Se não existir mais o pecado, como diz a Bíblia, também não haverá transgressão da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. É anomia, né? Anomia. Alfa de negação, nomos. Sem lei. Então não tem morte, não tem pecado, não tem transgressão. Se não tem transgressão, as pessoas lá no lago de fogo estariam glorificando o nome de Deus? O que você acha? Glória a Deus, aleluia, ó Rei eterno, Rei dos céus e da terra. Claro que não. As pessoas estariam blasfemando o nome de Deus, o xingando juntamente com os demônios. Então isso não resolve o problema do pecado. O salário do pecado não é o lago de fogo, e sim a morte. Se você pegar Lucas 11:51, vai na mesma linha. De apólime sendo trazido como assassinar. Né? Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado. O verbo ali é apólime. Ali está um particípio atributivo, né? Que vem do verbo apólime. Apólime, matar, assassinar, executar. Quando você vai para Mateus 23:35, vai falar o verbo foneuo. Vai falar da mesma coisa que aconteceu ali de Abel, Zacarias, que foi o quê? Que foi morto, que os mataste e tal. E o verbo ali, foneuo, que tem a ideia de matar. Né? Dois verbos diferentes e com a mesma ideia. Se eu pegar, por exemplo, Marcos 3:4, aqui, ó, Marcos 3, versículo 4, diz assim, ó, vou usando a NVI ainda. Depois, Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida, a alma? Salvar de quê? Ou matar? Veja o contraponto, salvar, matar. E qual é o verbo que aparece aqui? É o verbo apokteino, que aparece lá. Não tem mais os que matam o corpo. O corpo pode ser morto, pois é a alma que também pode aqui. Tá vendo? Matar lá, matar aqui. Lá mata o corpo, aqui mata a alma. O verbo apólime ali tem a ideia também de matar. Entendeu? Aqui usa o verbo apokteino, matar a alma. Mas se você pegar Lucas, estou falando aqui, rápido aqui, questão do tempo. Mas qualquer dúvida você pode analisar aí no texto grego que vai ter essa ideia, tá bom? Marcos 3:4, a alma, matar, apokteino. Mas quando você pega Lucas 6:9, que vai falar do mesmo assunto, já usa o verbo apólime. Quer ver? 6, versículo 9. Jesus lhes disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a alma, ou seja, a psique, a vida, ou destruí-la? Aqui já tem o verbo apólime. Você percebe que é dois verbos, os mesmos verbos usados lá em Mateus 10:28. E tá, a pergunta ali sobre a questão da união hipostática de Cristo, não. O nosso Senhor Jesus pode ser morto? Não, não pode, não sei o que, tá. O verbo que aparece para Jesus falando que ele seria morto, você pega, por exemplo, vários textos que vai falar de Jesus, que Jesus morreu. E o verbo ali é apokteino. Se matar é matar de fato, Jesus então foi morto. Então se eu usar a questão de lexicografia, o léxico, então eu vou ter que defender essa linha. Entendeu? Quer ver? Eu te dou um exemplo aqui. Vou pegar Marcos, capítulo 11, versículo 18. Marcos 11, 18. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que a multidão estava maravilhada com o seu ensino. O verbo matar aqui é o verbo apólime, tá bom? O verbo apólime. Deixa eu só analisar um negócio aqui. Preste bem atenção. Eu fiz uma pesquisa sobre apólime, onde ela aparece, certo? Olha só. Várias vezes, 80 vezes aqui no Novo Testamento. Mateus 2,13. Vai falar, por exemplo, no versículo 20, que Herodes procurava o menino Jesus. Ah, mas aqui não está procurando a alma não, irmão. Está procurando é o corpo, como disse o Elias lá para o Ezequiel Gomes no debate lá do ano passado, se eu não estiver enganado, há uns 2 anos atrás. Ou mais, não me lembro. Aí, no versículo 13, que Herodes procurava é a psique do menino. Para quê? Para matar. Se você pegar Mateus 12:14, foi
Quer ver? Ó? Mateus 12, 14. Preste bem atenção. Mateus 12, 14 diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Qual é o verbo? Apólime. Então apólime tem a ideia de matar. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, Mateus 16, 25. Vamos ver o que diz Mateus 16, 25. Vamos ver aqui. Mateus 16, 25. Cadê você, rapazinho? Está aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É aquilo que a gente estava falando naquela hora. Se você pegar, por exemplo, João 12, 25, nós já lemos. Lucas 8, 24, nós não lemos aqui, mas é um texto interessante, né? Vou pegar, por exemplo, 2 Pedro. Esse texto aqui me chama a atenção, tá bom? 2 Pedro 3, 6. E eu não vou prolongar, porque o vídeo já está muito grande. Mas é só para você ter uma ideia, né? De como é importante estudar a Bíblia, né? 2 Pedro 3, 6. Olha que texto interessante. Diz assim, ó. Está aqui. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Algumas traduções dizem, né, que aquelas pessoas morreram afogadas em água, né, foram destruídas. Qual é o verbo, Sérgio? Apólime. Apólime. Entendeu, queridos? Então nós não podemos defender uma mentira. Temos que defender a palavra de Deus, a verdade. Se bem que Deus não precisa ser defendido, ele, né, não precisa dessa questão. Eu estou dizendo em relação à apologética e tal, que é a defesa da fé. Mas nós não devemos defender uma mentira. Não podemos defender uma mentira. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, o que ele é? É mentiroso. Já dá para se saber aí, né? Forte abraço, que Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, se inscreva, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço.